Em 16 de dezembro de 2023, dentro de uma sala de audiências montada temporariamente entre as galerias dos museus do Vaticano, porque o Vaticano simplesmente não dispunha de um tribunal criminal grande o suficiente para um caso dessa magnitude, o juiz Giuseppe Pignatone leu em voz alta a sentença que encerrava um dos julgamentos mais estranhos e retumbantes da história moderna da Igreja Católica. Após 86 sessões ao longo de 2 anos e meio, com quase 50 acusações analisadas contra 10 réus, o tribunal decidiu: o cardeal Angelo Becciu, ex-substituto da Secretaria de Estado, outrora considerado por muitos observadores um possível futuro Papa, foi condenado por peculato e fraude agravada, recebendo uma pena de 5 anos e 6 meses de prisão, proibição vitalícia de exercer cargos públicos e multa superior a 8.000 euros. Foi a primeira vez na história que um cardeal foi julgado pelo próprio sistema de justiça criminal do Vaticano, não por um tribunal secular externo, mas pelo próprio Estado-Menor do mundo, o mesmo que aquele cardeal um dia serviu. O centro do caso era um investimento de 350 milhões de euros na conversão de um antigo armazém da Harrods em Londres num empreendimento residencial de luxo, realizado entre 2014 e 2018 sob gestão da Secretaria de Estado. A acusação alegava que funcionários e corretores vaticanos haviam esvaziado a Santa Sé em dezenas de milhões de euros em taxas e comissões, e que a própria Santa Sé chegou a ser extorquida em 15 milhões de euros por esses mesmos corretores para recuperar o controle do imóvel. O julgamento, apelidado pela imprensa de julgamento do século, acabou por abrir uma verdadeira caixa de Pandora de segredos incomodos da Santa Sé, pagamentos de resgate a militantes islâmicos, disputas internas, operações de espionagem entre altos funcionários. O advogado de Becciu, Fábio Viglione, declarou logo após a sentença que seu cliente certamente recorreria, e foi exatamente o que fez. A história não terminou ali. O caso continuou fervente por mais 2 anos e, em março de 2026, já sob um Papa completamente diferente, o Tribunal de Apelação do Vaticano emitiu uma decisão que surpreendeu os observadores. Declarou nulidade relativa, de parte da sentença original, alegando que a acusação havia cometido erros processuais graves na fase inicial da investigação. Essa decisão não anulou totalmente os efeitos jurídicos da sentença de dezembro de 2023, mas obrigou à reabertura de parte do processo, um desenvolvimento raro que mostra como até o jovem sistema judicial do Vaticano, frequentemente criticado por sua falta de experiência em lidar com casos financeiros complexos, também precisa se corrigir pelo caminho. Para entender por que um caso que parecia encerrado em 2023 continua moldando as decisões do atual Papa ao longo de 2025 e 2026, é preciso recuar ainda mais no tempo, até os anos 1970, quando o Banco do Vaticano se envolveu pela primeira vez num dos escândalos financeiros mais notórios do século XX. Parte I. O fantasma do Banco Ambrosiano. O Instituto para as Obras da Religião, Instituto per l'Opera di Religione, IOR, conhecido simplesmente como Banco do Vaticano, foi fundado em 1942 pelo Papa Pio XII com o propósito inicial de administrar fundos para atividades religiosas e caritativas. Mas, ao longo de várias décadas seguintes, o IOR foi gradualmente se tornando o centro de inúmeras suspeitas relacionadas à transparência e às relações com figuras controversas do mundo financeiro italiano. Nos anos 1970, o IOR se envolveu com 2 personagens de reputação duvidosa, o financista siciliano Michel Sindona, posteriormente, Roberto Calvi, presidente do Banco Ambrosiano, na época, o maior banco privado da Itália. À frente do IOR estava o arcebispo americano Paul Marcinkus, ex-guarda-costas papal de 1,93 metros de altura, que certa vez protegeu com o próprio corpo o Papa Paulo VI no ataque à faca em Manila. Marcinkus não tinha formação formal em finanças, mas mesmo assim foi encarregado de administrar uma das instituições financeiras mais enigmáticas do mundo. Calvi construiu uma rede de empresas de fachada, Shell Companies, no Panamá e nas Bahamas para transferir dinheiro para fora da Itália, inflar o preço das ações do Banco Ambrosiano e garantir empréstimos vultosos sem garantias reais, apoiados apenas nas chamadas cartas de patrocínio, Letters of Patronage, nas quais o IOR declarava que as empresas de fachada panamenhas eram controladas, direta ou indiretamente, pelo próprio Banco do Vaticano. Essas cartas funcionavam, na prática,
como uma garantia para os empréstimos concedidos pelas subsidiárias latino-americanas do Banco Ambrosiano a essas mesmas empresas de fachada. Quando o Banco Ambrosiano colapsou em 1982, com um rombo financeiro de 1,3 bilhão de dólares sem explicação, Roberto Calvi, apelidado de Banqueiro de Deus por sua relação próxima com o Vaticano, foi encontrado morto, enforcado sob a ponte Blackfriars, em Londres, com os bolsos cheios de tijolos e mais de 11.700 dólares em diversas moedas. Sua morte permanece até hoje um mistério sem solução definitiva. O verdito inicial foi suicídio, depois acusações de assassinato foram apresentadas contra 5 suspeitos, incluindo uma figura importante da máfia, mas todos foram absolvidos após julgamento. Apesar de sempre negar qualquer irregularidade, o Vaticano acabou pagando 250 milhões de dólares aos credores do Banco Ambrosiano, um acordo bilionário que não incluiu qualquer reconhecimento formal de responsabilidade legal. Em 1987, magistrados investigadores italianos concluíram que o Banco do Vaticano havia funcionado como uma espécie de guarda-chuva para as transações ilícitas de Calvi, detendo participação significativa tanto no Banco Ambrosiano quanto nas empresas de fachada, e sendo responsável pelo desaparecimento de 1,75 bilhão de dólares. Mandados de prisão foram emitidos contra 3 altos funcionários do IOR, incluindo o próprio arcebispo Marcinkus. Graças ao regime de soberania especial do Vaticano, Marcinkus refugiou-se dentro dos muros da cidade do Vaticano e ali permaneceu até que o mandato expirasse, em 1991, retornando então aos Estados Unidos, onde viveu até sua morte em 2006 sem jamais ter sido formalmente processado. O caso Banco Ambrosiano deixou um legado que se estendeu por várias décadas, uma profunda desconfiança em relação à transparência financeira do Vaticano, e uma questão que atormentou vários pontífices seguintes, como reformar um sistema financeiro que é ao mesmo tempo religioso e um Estado soberano, obrigado a interagir com o sistema bancário internacional moderno, onde os padrões de combate à lavagem de dinheiro e de transparência financeira se tornam cada vez mais rigorosos. Parte I. As reformas anteriores, remendos, mas nunca uma solução definitiva. Somente sob o pontificado de Bento XVI o Vaticano começou a aceitar submeter o Banco do Vaticano à supervisão internacional, concordando em seguir as regras anti-lavagem de dinheiro da Moneyval, o órgão de fiscalização anti-lavagem do Conselho da Europa, e criando a Autoridade de Supervisão e Informação Financeira, ASIF, encarregada de prevenir e combater a lavagem de dinheiro dentro do sistema financeiro vaticano. Mas foi apenas sob o pontificado de Francisco que essas reformas realmente ganharam impulso em larga escala. Já no início de seu mandato, em 2013, ele criou o Conselho para a Economia e a Secretaria para a Economia, seguidos pelo Escritório do Auditor-Geral em 2015. Ele nomeou um novo auditor do Vaticano, Alessandro Cassinis Rifini, além de vários conselheiros de confiança, para inspecionar as contas da Cúria, e substituiu a liderança de vários departamentos essenciais, incluindo a rede de caridade Caritas Internationalis. Em 2019, Francisco emitiu novas regulamentações voltadas a combater a corrupção entre altos funcionários da Cúria e do próprio Estado da Cidade do Vaticano, proibindo investimentos em empresas contrárias à doutrina social da Igreja e criminalizando a cultura da bustarela, o costume de funcionários trocarem envelopes de dinheiro entre si. Mais notável ainda, ele promulgou outra mudança legal fundamental. Passou a permitir a persecução penal de cardeais e bispos no Tribunal Ordinário do próprio Estado da Cidade do Vaticano, desde que houvesse aprovação prévia do próprio Papa. Foi exatamente essa base jurídica que permitiu que o julgamento do cardeal Becciu acontecesse em 2023, a primeira vez na história que um cardeal foi levado perante o próprio sistema judicial do Vaticano. Em 2022, depois que a maior parte dessas reformas já havia sido implementada na prática, Francisco formalizou todo esse processo com a promulgação da Constituição Apostólica Praedicat Evangelium, o documento que substituiu o Pastor Bonus, promulgado pelo Papa João Paulo II em 1988. Trata-se de um redesenho completo da Cúria Romana, reorganizando os órgãos num sistema de dicastérios, equivalentes a ministérios num governo secular, ampliando o papel dos leigos e promovendo a descentralização. No plano financeiro, a Praedicat Evangelium determinou que todas as transações de investimento deveriam passar pelo IOR,
e que investimentos acima de 500 mil euros precisariam de aprovação da Secretaria para a Economia, limite que chegou a ser reduzido para 100 mil euros durante o período da pandemia. Esses esforços não deixaram de produzir resultados. O IOR obteve a mais alta avaliação da Moneyval em 2021, um marco importante para uma instituição outrora vista como o melhor banco offshore do mundo, no sentido pejorativo do termos. Mas os déficits persistiram. O Vaticano registrou um déficit de 83 milhões de euros em 2023, somado a um rombo de 631 milhões de euros no fundo de pensões, um número alto o suficiente para ameaçar a capacidade de pagamento de aposentadorias de milhares de funcionários e religiosos no futuro. Poucas semanas depois da promulgação da Praedicat Evangelium, Francisco emitiu ainda um decreto de retificação, Rescript, transferindo a maior parte da responsabilidade pela gestão dos investimentos não imobiliários da Cúria da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, APSA, para o IOR, instituição vista como a mais transparente e eficiente entre os órgãos financeiros do Vaticano, e também a única sujeita à supervisão internacional completa. Essa decisão, que parecia um avanço em transparência, foi justamente o que o Papa seguinte reverteria poucos meses após assumir o cargo, não por desejo de retroceder à opacidade, mas por uma razão mais profunda, ligada a uma auditoria confidencial. Parte I. O sucessor herda um rombo financeiro. Quando o novo Papa assumiu, em maio de 2025, ele herdou não apenas o trono de São Pedro, mas todo esse peso financeiro descrito acima, déficit estrutural acumulado ao longo de anos, um fundo de pensões em situação alarmante, um legado jurídico ainda não resolvido do caso Bexil, e uma estrutura de governança financeira ainda sobreposta entre vários órgãos. O que surpreendeu observadores do Vaticano foi que, em sua primeira entrevista ao portal católico Crux, ele declarou abertamente que a questão financeira não o tira o sono, uma frase de certo modo paradoxal, considerando a história tumultuada que acabara de herdar. Mas, por trás dessa aparente calma pública, uma sequência de ações jurídicas muito concretas foi sendo implementada sem alarde, ao longo de mais de um ano, frequentemente em dias que passam despercebidos pela opinião pública. Outubro de 2025, revertendo a decisão do antecessor. A primeira ação oficial do novo Papa no campo da governança financeira foi revogar justamente o decreto de retificação que Francisco havia emitido em 2022, aquele que concedera ao IOR poder quase exclusivo sobre os investimentos não imobiliários da Cúria. Segundo fontes próximas a vários departamentos financeiros do Vaticano, essa reversão teve origem, em parte, numa auditoria confidencial sobre a APSA, órgão que havia sido excluído do papel de gestão de investimentos em 2022, revelando que a APSA, na prática, havia reportado lucros crescentes nos últimos anos, embora suas demonstrações financeiras jamais tenham sido verificadas por auditoria externa independente, e sem qualquer transparência sobre sua carteira de investimentos. A nova lei assinada pelo Papa não eliminou completamente o papel do IOR, mas permitiu que a Santa Sé utilizasse com flexibilidade também bancos fora do Vaticano, sempre que o Comitê de Investimentos considerasse isso mais eficiente ou conveniente. Esse foi visto como o primeiro sinal claro de que o novo Papa estava disposto a ajustar, e até reverter, algumas decisões financeiras controversas de seu antecessor, ao mesmo tempo em que redistribuía os centros de poder financeiro dentro do aparato curial. Vale notar, não se tratava de uma purga contra o legado de Francisco de modo geral, mas de um ajuste pontual, no momento em que a APSA, órgão com histórico de envolvimento em escândalos financeiros passados e ainda isento da supervisão internacional comum, vinha acumulando um papel desproporcional sem um mecanismo de checagem correspondente. Novembro de 2025, fechando o ciclo da reforma curial. Em 23 de novembro de 2025, na solenidade de Cristo Rei, o Papa aprovou dois documentos importantes, os Regulamentos Gerais da Cúria Romana e o Regulamento de Pessoal da Cúria Romana. Analistas do Vaticano, incluindo o veterano jornalista Andrea Gagliarducci, descreveram isso como o fechamento, conclusion, de todo o ciclo da reforma curial que Francisco havia iniciado com a Praedicat Evangelium em 2022, já que essa Constituição, na época, era apenas um esboço estrutural, ainda carecendo de regulamentos mais detalhados para funcionar plenamente na prática. Em vigor desde 1º de janeiro de 2026, em caráter experimental por 5 anos,
esses dois novos regulamentos redefiniram poderes e responsabilidades em todo o sistema: dicastérios, Secretaria de Estado, órgãos judiciais e entidades econômicas passaram a coordenar-se de forma mais estreita, com todos os atos destinados ao Papa obrigatoriamente passando pela Secretaria de Estado, uma centralização de poder e processo de prestação de contas sem precedentes desde a última grande reorganização da Cúria Moderna. Dezembro de 2025, números que falam por si. O Vaticano divulgou o relatório financeiro de 2025 do Óbolo de São Pedro, Peter Spence, o fundo de doações vindas de todo o mundo destinado a financiar atividades caritativas e administrativas do Papa. Os dados mostraram arrecadação de 57,6 milhões de euros, despesas de 59,8 milhões de euros, resultando num déficit de aproximadamente 2,2 milhões de euros, apesar de um corte significativo nos gastos em relação ao ano anterior. Do total gasto, 41,2 milhões de euros sustentaram as operações da Santa Sé, enquanto 13,3 milhões de euros financiaram 252 projetos de assistência direta em 74 países, com a África recebendo a maior parcela. Notavelmente, o total das doações individuais continuou a cair em comparação com 2024, embora os Estados Unidos permanecessem como a maior fonte de contribuições, uma tendência que reflete os desafios financeiros de longo prazo que qualquer Papa enfrentaria, independentemente de sua determinação pessoal em reformar. Fevereiro-março de 2026, o ciclo do julgamento do século recomeça. Em fevereiro de 2026, o Papa ordenou a formação de um grupo de trabalho para revisar e ajustar pontos problemáticos identificados após alguns anos de funcionamento sob o quadro da reforma de 2023, mostrando que ele não considera a reforma financeira um projeto concluído, mas um processo em constante ajuste. Já em março de 2026, dois acontecimentos se desenrolaram quase em paralelo. Primeiro, o Tribunal de Apelação do Vaticano anunciou a decisão de nulidade relativa de parte da sentença do cardeal Bexil, fazendo com que o julgamento do século precisasse abrir um novo capítulo mais de 2 anos depois de parecer encerrado. Segundo, poucos dias antes dessa decisão, o Papa, ele próprio um especialista em direito canônico, reuniu-se pessoalmente com os juízes e promotores responsáveis pelo aparato judicial do Vaticano por ocasião da abertura do novo ano judiciário. Em seu discurso, ele enfatizou que a justiça deve ser um meio de nutrir a unidade na Igreja, deve buscar a verdade e sempre vir acompanhada de caridade, palavras ao mesmo tempo pastorais e, indiretamente, uma mensagem sobre como ele gostaria que o ainda jovem sistema judicial do Vaticano funcionasse no futuro, especialmente diante do fato de que o caso Bexil estava enfrentando justamente os próprios erros processuais pelos quais havia sido criticado. Abril de 2026. 3 frentes ao mesmo tempo. Em apenas alguns dias no início de abril de 2026, o Papa anunciou uma série de nomeações e transferências de pessoal em 3 áreas: supervisão financeira, cultura institucional e o combate ao abuso, safeguarding, um problema persistente e doloroso da Igreja. Na Secretaria para a Economia, uma nova pessoa foi nomeada para liderar a Diretoria de Recursos Humanos, cargo que vem ganhando importância estratégica à medida que o Vaticano busca profissionalizar seu aparato administrativo. Analistas observam que, embora essas medidas não formem uma manchete única, juntas elas desenham uma direção coerente, apoiar-se em expertise tecnocrática ao mesmo tempo em que reafirma a responsabilidade moral. Olhando o quadro geral, esses passos sugerem que o Papa não está nem desmantelando nem reinventando dramaticamente as reformas iniciadas por seu antecessor, mas sim reforçando-as por meio de nomeações direcionadas e transições cuidadosamente administradas. 30 de junho de 2026, um dia de folga que não teve folga. Talvez o dia que mais claramente ilustra o estilo de reforma silencioso mas incessante do Papa tenha sido 30 de junho de 2026, data que, tradicionalmente, seria sua folga semanal. Em vez de descansar, ele assinou uma série de documentos jurídicos importantes num único dia. Antes de tudo, promulgou um estatuto totalmente novo, com 12 artigos, para a ASIF, a Autoridade de Supervisão e Informação Financeira, isto é, o órgão de inteligência financeira do Vaticano criado ainda sob Bento XVI para combater a lavagem de dinheiro. Foi a primeira vez,
desde sua fundação, que a ASIF recebeu um marco jurídico completo e modernizado, refletindo o grau de prioridade que o Papa atribui à capacidade de supervisão financeira independente, em vez de deixar o controle dos fluxos de dinheiro continuar dependendo de relações internas, que haviam sido justamente o ponto fraco fatal no caso Banco Ambrosiano, décadas antes. No mesmo dia, ele também emitiu um motu proprio ajustando a In Ecclesiarum Communione, a Constituição de 2023 usada por Francisco para reorganizar o Vicariato de Roma. A nova lei do Papa reafirma os poderes de governo do cardeal vigário, ao mesmo tempo em que atribui a coordenação do dia-a-dia a uma estrutura administrativa distinta, um reequilíbrio entre papel simbólico e papel operacional real. Além disso, ele realizou uma série de nomeações de pessoal na Cúria Romana. Um ponto digno de nota, no Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, ele confirmou e promoveu a própria liderança já nomeada anteriormente por Francisco, nomeando uma religiosa como prefeita do Dicastério, com um cardeal atuando como pró-prefeito ao lado dela, dando continuidade à tradição de colocar mulheres em cargos de liderança de alto escalão no Vaticano, iniciada por Francisco a partir de 2025. Um padrão comum a essas nomeações, a maioria são pessoas que já serviam sob o pontificado anterior, sendo promovidas, e não figuras totalmente novas vindas de fora, um sinal de que o Papa optou por ajustar e reforçar o aparato existente, em vez de promover uma renovação total. Ainda nesse mesmo dia, embora tenha recebido menos atenção da imprensa do que a carta enviada à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, FSSPX, divulgada no mesmo período, esses decretos financeiros e administrativos deixam claro um estilo de liderança, reformar de maneira silenciosa e metódica, ajustando o que o antecessor deixou, em vez de provocar terremotos que sacudiriam toda a Cúria Romana. Parte IV, o mecanismo jurídico por trás de tudo, o que realmente pode acontecer com um cardeal. Uma pergunta natural surge de toda essa sequência de eventos: um Papa realmente tem o poder de levar cardeais a julgamento criminal? A resposta, com base no que de fato aconteceu no caso Bexio, é sim, mas por meio de um mecanismo jurídico bastante específico, não por ordem arbitrária. O próprio Francisco, em abril de 2022, promulgou duas mudanças legais importantes pouco antes de o julgamento de Bexio ser aberto. A primeira, emitida em 29/4, visava combater a corrupção entre altos funcionários da Cúria e do Estado da Cidade do Vaticano, proibindo investimentos em negócios contrários à doutrina social da Igreja e criminalizando a cultura de troca de envelopes de dinheiro entre funcionários. A segunda, emitida em 30/4, foi a disposição jurídica que representou um marco, permitiu a persecução penal de cardeais e bispos diretamente no Tribunal Ordinário do Estado da Cidade do Vaticano, desde que houvesse aprovação prévia do próprio Papa. Isso significa que, em teoria, o Papa em exercício, seja quem for, possui em suas mãos a base jurídica para autorizar que uma investigação criminal contra um cardeal seja conduzida pelo Tribunal do Vaticano, desde que ele consinta. Foi exatamente esse mecanismo que tornou o caso Bexio uma realidade em 2023, e é esse o mesmo mecanismo em que qualquer caso semelhante no futuro, se algum dia existir, precisaria se apoiar. Não é necessário recorrer a comissões secretas ou ordens de confisco de celulares sem base jurídica clara para que um processo desse tipo se desenrole. O marco legal já existe, é público, desde 2022. Isso também explica porque observadores do Vaticano deram atenção especial ao fato de que o atual Papa, já em março de 2026, se reuniu pessoalmente com juízes e promotores do aparato judicial do Vaticano por ocasião da abertura do novo ano judiciário, um gesto simbólico que sugere acompanhamento atento de como esse ainda jovem sistema judicial funciona, especialmente no momento em que o próprio sistema precisava reconhecer erros processuais no caso mais notório que já havia julgado. Parte V, porque essa história importa mais do que aparenta à primeira vista. Ao observar toda essa sequência de eventos, desde a reversão do decreto do antecessor, passando pelo fechamento do ciclo da reforma curial, a divulgação de relatórios financeiros transparentes ainda que pouco animadores, até a concessão à Autoridade de Inteligência Financeira de um marco jurídico modernizado, percebe-se um modelo de liderança bem diferente da imagem popular de uma purga espetacular. Não houve pronunciamento televisivo dramático, nenhuma prisão ocorreu na Praça de São Pedro,
nenhum cardeal foi publicamente acusado de novos crimes durante esse período. Em vez disso, há um método essencialmente tecnocrático e jurídico: revisar leis, reestruturar órgãos de supervisão, reforçar processos de prestação de contas, peça por peça, muitas vezes em momentos de pouca atenção pública, como um dia tradicionalmente de folga. Analistas do Vaticano chamam esse estilo de reforma silenciosa e metódica, ajustando o legado do antecessor em vez de produzir uma reviravolta capaz de chocar a opinião pública. Mas é justamente esse silêncio que merece atenção. Por trás de cada decreto aparentemente árido, um estatuto de 12 artigos para a ASIF, uma pequena reversão na competência de gestão de investimentos, uma nomeação para a Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria para a Economia, existe toda uma longa história de escândalos jamais totalmente resolvidos, da morte misteriosa de Roberto Calvi sob a ponte Blackfriars, em 1982, ao negócio imobiliário em Londres de 350 milhões de euros que levou, pela primeira vez na história, um cardeal a se sentar no banco dos réus de um tribunal criminal no próprio estado que ele havia servido. Não há evidência alguma de que 3 cardeais estejam sendo investigados secretamente, nenhuma comissão de transparência operando de forma clandestina sob a ordem direta e pessoal do Papa, e nenhum documento público confirmando que o telefone de qualquer cardeal tenha sido confiscado para perícia forense. O que de fato está acontecendo, e pode ser verificado através de fontes confiáveis, é um processo lento e contínuo de reforma institucional, por vezes até contraditório. Reverte-se uma decisão do antecessor num campo, mas confirmam-se e promovem-se justamente as pessoas nomeadas por esse mesmo antecessor em outro. Aperta-se o processo de supervisão financeira. Enquanto o déficit orçamentário e o rombo do fundo de pensões continuam sendo questões sem solução clara. Parte V. O pano de fundo do ano jubilar. Todo esse processo de reforma se desenrola, não por acaso, durante o ano jubilar, um período que tradicionalmente atrai milhões de peregrinos a Roma, com eles, um fluxo maior de doações, mas também um escrutínio público mais intenso sobre como a Igreja administra seus recursos. Analistas próximos ao Vaticano notaram que o novo Papa, com sua formação em matemática e sua conhecida preferência por estruturas claras e bem definidas, parece posicionar-se deliberadamente para fortalecer a governança financeira justamente neste momento simbólico. Embora tenha evitado repudiar publicamente as intenções de Francisco, ele demonstrou disposição para ajustar, refinar ou reverter decisões anteriores sempre que sua implementação prática se mostrou frágil ou ambígua, um padrão que se repete em quase todas as medidas descritas acima. Essa combinação de continuidade e correção pontual é, talvez, o que mais diferencia o estilo do atual pontificado dos modelos de reforma anteriores. Enquanto Bento XVI inaugurou a abertura ao escrutínio internacional e Francisco promoveu uma reestruturação estrutural ampla, criando novos órgãos, redefinindo competências, formalizando tudo na Praedicat Evangelium, o Papa atual parece atuar como um revisor técnico, mantendo o arcabouço institucional herdado, mas testando cada peça dele individualmente, descartando o que não funciona e reforçando o que demonstrou eficácia. Essa cautela metódica também ajuda a explicar porque, apesar de mais de um ano de decretos, revisões e nomeações, nenhuma manchete internacional retumbante marcou esse período, apenas uma sucessão constante de ajustes técnicos que, somados, redesenham significativamente o mapa de poder financeiro dentro dos muros do Vaticano. Conclusão: um outro tipo de poder. A verdadeira história por trás da reforma financeira do Vaticano sob o Papa atual não é uma narrativa de confrontos dramáticos entre um pontífice determinado e cardeais conspiradores resistindo. É a história de uma máquina administrativa gigantesca, com mais de meio século de existência e cicatrizes ainda não completamente curadas de antigos escândalos financeiros, tentando-se corrigir peça por peça, artigo por artigo, sob a liderança de alguém que uma vez declarou que o dinheiro não lhe tira o sono, mas que claramente também não o deixa em paz. Do Banco IOR com sua história repleta de controvérsias, à Autoridade de Inteligência Financeira ASIF que acaba de receber um novo marco jurídico, passando pelo próprio sistema judicial que, pela primeira vez na história, condenou um cardeal e depois precisou reconhecer suas próprias falhas processuais, tudo está sendo reescrito, não por meio de declarações grandiloquentes, mas por decretos assinados em dias de folga que ninguém percebe. Talvez esse seja, de fato, o tipo de poder que mais merece ser observado,
Não o poder que se manifesta através do drama, mas aquele que se manifesta através da persistência.